A história da educação do surdo no mundo. Desde a antiguidade, os surdos sempre foram discriminados e considerados incapazes. Na Grécia, os surdos eram encarados como seres incompetentes. Aristóteles ensinava que os que nasciam surdos, por não possuírem linguagem, não eram capazes de raciocinar. Essa crença, comum na época, fazia com que, na Grécia, os surdos não recebessem educação, que não tivessem direitos, que fossem marginalizados e que muitas vezes fossem condenados à morte. Os romanos, influenciados pelo povo grego, tinham ideias semelhantes em relação ao surdo, vendo-o como ser imperfeito, sem direito a pertencer à sociedade. De acordo com Lucrécio e Plínio, era comum lançarem as crianças surdas ao rio Tibre para serem cuidadas pelas ninfas. O imperador Justiniano, em 529 a.C., criou uma lei que impossibilitava os surdos de celebrarem contratos, elaborar testamentos e até possuir propriedades, ou reclamar heranças. Em Constantinopla, as regras para os surdos eram basicamente as mesmas. No entanto, lá os surdos realizavam algumas tarefas, tais como o serviço de corte, como pajens das mulheres ou como bobos de entretenimento do sultão. Mais tarde, Santo Agostinho defendia a ideia de que os pais de filhos surdos estavam a pagar por algum pecado que haviam cometido. Acreditava que os surdos podiam comunicar por meio de gestos, que, em equivalência à fala, eram aceitos quanto à salvação da alma. Os cristãos, até a Idade Média, criam que os surdos, diferente dos ouvintes, não possuíam uma alma imortal, uma vez que eram incapazes de proferir os sacramentos. Ao longo da história, os surdos continuaram a sofrer preconceitos de toda espécie, sendo comumente excluídos do convívio social e proibidos de exercerem direitos como o recebimento de heranças e até mesmo do casamento. John Beverley, em 1700 d.C., ensinou um surdo a falar pela primeira vez. Por essa razão, ele foi considerado por muitos como o primeiro educador de surdos. E foi só no fim da Idade Média e início do Renascimento que saímos da perspectiva religiosa para a perspectiva da razão, em que a deficiência passa a ser analisada sob a ótica médica e científica.